Pronto. Então, bom dia novamente a todos, tá? Como eu estava dizendo para vocês, né, o sistema internacional, ele é complexo porque não faz parte do nosso dia a dia. Mas nós precisamos saber como é que se organiza esse sistema internacional para que possamos compreender o papel do Brasil no mundo. No nosso caso, especificamente, nós não vamos falar da ordem internacional, mas nós estamos falando de direitos humanos. Então, como se dá a proteção internacional dos direitos humanos, mas agora de forma regional. Ou seja, na última aula, deixa eu ir lá para o último slide. Na última aula, travou meu slide aqui. Na última aula, nós estudamos o Sistema Universal de Proteção de Direitos Humanos, né? Que foi esse aqui, né? O que tem nesse Sistema Universal? Tem a ONU. Então, nós temos a ONU, e a ONU é que traz para nós os mecanismos convencionais e os mecanismos extraconvencionais de proteção aos direitos humanos. Foi o que a gente viu na última aula. Então, nós temos os convencionais, que são a Carta Internacional de Direitos Humanos, que é a Declaração, o PIDESC e o Pacto Internacional de Direitos Civis. E tem os extraconvencionais, que é a estrutura da ONU, Assembleia Geral, Conselho de Segurança e Conselho de Direitos Humanos. Hoje, nós vamos ver uma outra parte dessa proteção, que é o sistema regional. Esse sistema regional de proteção de direitos humanos, ele é particularizado de acordo com a situação geográfica, econômica, política e cultural de cada país. Certo? Então, hoje nós temos três sistemas funcionando, o europeu, americano e africano, e o islâmico, que está em fase D. Certo? Então, ao final da aula de hoje, a gente vai ter visto tudo isso aqui. Essa primeira parte nós já vimos na aula anterior, e essa aqui é a aula de hoje sobre o sistema regional. Então, o sistema universal é aquela proteção no âmbito da ONU para todo o globo. Então, veja, eu tenho a Declaração Internacional de Direitos Humanos. A declaração, ela não é um pacto, não é um tratado. Então, ela não precisou ser ratificada, porque é uma mera declaração, onde se afirma os direitos do ser humano. Então, são os chamados direitos humanos de primeira grandeza, aquilo que não precisa ser positivado. Depois dessa declaração, surgiram os pactos e os tratados internacionais de direitos humanos. Esses, sim, precisavam ser ratificados entre os estados nacionais. Então, a declaração pode ser exigida de qualquer país pela ONU. Certo? Os pactos e os tratados internacionais em matéria de direitos humanos só podem ser exigidos pelos pactuantes, por aqueles que assinaram. Certo? Então, por isso que eu tenho um sistema universal de proteção dos direitos humanos, porque eu tenho um grupo de direitos que ele é aplicável a todos, certo? Mas a ONU não se baseia só na declaração, ela se baseia também, como nós vimos anteriormente, nos 9 grandes tratados, certo? A diferença é que a ONU pode exigir de todos a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas só pode exigir de quem ratificou os tratados, os 9 grandes tratados. Então, o sistema internacional tem isso, para proteger os direitos humanos, e surgiu em 1945 com a própria ONU. O sistema regional, ele nasceu da seguinte concepção: cada país tem a sua cultura, tem a sua estrutura econômica, tem suas características geográficas, populacionais, e os direitos humanos, eles não conseguem se efetivar, se concretizar da mesma forma em regiões diferentes.
Então, a Europa e o continente americano é uma cultura ocidental, próxima, porém diferente. O continente africano possui uma cultura totalmente diferente da Europa e da América. Uma cultura voltada para tribos, funcionando em tribos. Né? O sistema político deles é tribal, entre outras particularidades daquela região. Tá? Tribal não é no sentido indígena, é no sentido que aquele povo, eles são ligados entre si por algum laço que vem de tempos em tempos e existe uma crença, uma religião muito forte, predominante ali. E assim o sistema islâmico também, que é totalmente diferente porque o sistema jurídico é baseado inteiramente no Alcorão. Então temos características diferentes e essas características dessas regiões têm que ser observadas para que possam ser efetivados os direitos humanos. Para que isso ocorresse, os países dessas regiões se uniram e formaram organizações, e a partir dessas organizações criaram uma estrutura de proteção dos direitos humanos. Então, o sistema regional hoje, o sistema de proteção de direitos humanos, ele tem 3 esferas: a global ou universal, a regional e a local. No âmbito de proteção dos direitos humanos universal, ou seja, global, a proteção global, eu tenho a ONU, mecanismos convencionais e extraconvencionais. No âmbito de proteção local, eu tenho a proteção dos direitos humanos que cada estado, cada país dá dentro do seu território. As políticas públicas, a incorporação dos direitos humanos nas suas constituições, né, a ratificação de tratados. Então, no âmbito local, é cada país desenvolvendo políticas públicas para poder efetivar esses direitos. No âmbito regional, eu tenho sistemas de proteção que são divididos em regiões que são unidas por si por uma determinada condição econômica, cultural, geográfica. Geralmente é um conjunto de países que possui aí características em comum. Nós hoje, atualmente, temos 3 sistemas de proteção regional que estão em funcionamento com instituições e institutos próprios, que é o sistema interamericano, né, formado aí, que foi criado pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Eu tenho o sistema europeu, que foi criado pela União Europeia, e tenho o sistema africano de proteção dos direitos humanos, que foi criado pela OUA, Organização da União Africana. Esses 3 sistemas, eles funcionam, eles têm instituições jurídicas atuantes. O sistema islâmico, ele está em desenvolvimento. Ele não possui nenhuma instituição, mas possui normativas. E a gente vai deixar isso para falar um pouco mais disso mais adiante. Então, inicialmente, eu vou começar pelo nosso sistema, qual o Brasil faz parte, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Quem foi que criou esse sistema foi a OEA, a Organização dos Estados Americanos. O Brasil faz parte. Tá? Hoje, a OEA possui 35 membros. Tá? Desses 35 membros, todos fazem parte da OEA, logo todos estão submetidos às normativas, tanto de direitos humanos quanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existe apenas um país da América, do continente americano, que não faz parte da OEA porque teve a sua condição suspensa pela própria OEA, que é Cuba. Cuba não faz parte, mas assim, é como se ela tivesse de castigo, certo? Então, houve uma suspensão por parte da própria Assembleia Geral da OEA, suspendendo aí a participação de Cuba. Então, a OEA foi criada em 48, né? Constituída por quase todos os países, e o Brasil faz parte desse sistema de proteção interamericano. O que isso significa? Que nós, povo brasileiro, nós estamos submetidos à jurisdição tanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos
quanto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, certo? Nós aceitamos, porque da criação da ONU não foi obrigado a gente participar. Nenhum país é obrigado. Todos têm sua soberania. Mas a partir do momento que aceita a jurisdição, tem que cumprir o que foi estabelecido pelo devido órgão. Os principais documentos são a Declaração Americana de Direitos e Deveres Humanos, que justamente foi o que criou os mecanismos que temos hoje, e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Esse é conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, que é o que a gente fala mais, Pacto de São José da Costa Rica. É o documento mais importante que temos hoje, certo? O Brasil, ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, porém só o fez na década de 90. O pacto é de 69, o Brasil só ratificou o pacto na década de 90, mais de 30 anos depois. Então, a Convenção Interamericana, o Pacto de São José da Costa Rica, o que ele traz para nós? Lembrando que são documentos internacionais. Ele trouxe uma série de direitos e princípios comuns de respeito aos direitos humanos para o continente americano. Trouxe aí garantias e liberdades individuais, acesso à justiça, desenvolvimento e dignidade para todos os países. O objetivo da OEA sempre foi integração e cooperação econômica e desenvolvimento. Nós não alcançamos isso, mas estamos buscando essa cooperação entre países e esse desenvolvimento de cada integrante da OEA. A convenção criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? É um órgão aí para ajudar na concretização dos direitos humanos, e atribuiu novos poderes à Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana, ela foi criada pela Declaração Americana. A Corte foi criada pela Convenção, certo? Alguns anos depois. A Comissão é de 48, a Corte é de 69. Então, outros documentos que nós temos aqui bem no âmbito da OEA. A Convenção Interamericana sobre Concessão dos Direitos Políticos da Mulher, a Convenção Interamericana sobre os Direitos Civis da Mulher, a Convenção para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, Carta Democrática Interamericana de 2001, que afirma as liberdades de expressão e participação democrática, certo? Isso não significa que não tem mais documentos, tem, mas esses são os principais que nós temos hoje no âmbito da OEA. Principais órgãos, eu tenho a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional de Direitos Humanos. Senhores, a comissão é um órgão político, tá? A comissão é um órgão político. A corte é um órgão jurisdicional, tá? Político e jurisdicional. O que isso significa? Que as decisões da comissão, elas não são vinculantes, elas não são obrigatórias. As decisões da corte são obrigatórias e são coercitivas. Tá? É uma decisão de juiz, né? É uma corte, né, formada, composta por juízes. Vamos um por um. Comissão. O que ela faz? Veja, estou na OEA, estou no âmbito da OEA e eu tenho dois organismos, um político e outro jurisdicional. A comissão, ela recebe as denúncias sobre violações de direitos humanos, né? De quem que ela recebe? Tanto de pessoas como de organizações não governamentais. Tá? Quando ela recebe essas denúncias, a comissão, ela notifica o estado que foi denunciado para que apresente aí seus esclarecimentos. Depois que ela recebe a denúncia e recebe os esclarecimentos, ela faz uma análise
daquela denúncia. E daí ela pode tomar duas decisões. Primeiro, verificar que realmente há uma violação de direitos humanos e vai encaminhar, que tem que ser julgada, né? E vai encaminhar para a corte, para o julgamento da corte. Ou a comissão pode deixar no âmbito político, não encaminhar para a corte, deixar no âmbito político e ela tentar resolver a situação através de recomendações. Então, a comissão vai recomendar que seja feito ou não feito, ou desfeito algo. Se o país não cumpre o que a comissão recomendou, lembrando que a comissão não tem um caráter coercitivo, não pode obrigar. O que a comissão faz? Ela encaminha para a Assembleia Geral da OEA que aquele país não cumpriu determinada recomendação. E a Assembleia Geral pode impor sanção para aquele país. Foi o caso de Cuba, que foi suspenso, por exemplo, da participação da OEA. Um exemplo, nós, Brasil, tivemos uma recomendação da comissão que foi aceita, que foi com relação a Maria da Penha, né? A Dona Maria da Penha, que hoje dá o nome à nossa lei de proteção da mulher contra a violência doméstica. Ela teve uma tentativa de homicídio e não conseguiu justiça aqui no âmbito brasileiro. E se valeu aí da comissão para conseguir a justiça. O crime acabou prescrevendo, o marido dela ficou solto, tá? Não se fez nada. Aí, levando isso para a comissão fez a recomendação para o Brasil de que, primeiro, indenizasse a Maria da Penha em virtude da demora, em virtude da injustiça. Segundo, adotasse medidas públicas e desenvolvesse legislação para melhor proteção dos direitos da mulher, porque o Brasil é signatário desta convenção aqui, essa aqui, de prevenção e erradicação da violência contra a mulher. E no caso da Maria da Penha, viu-se claro que o Brasil não tinha uma estrutura, né, para proteger a mulher. E o Brasil aceitou a recomendação da comissão e criou a Lei Maria da Penha e vários mecanismos e canais hoje de proteção da mulher contra a violência doméstica. Então, essa é a comissão. A comissão recebe as denúncias, faz as apurações, né, verifica, investiga no âmbito político. Se ela optar deixar no âmbito político, ela faz uma recomendação para o país corrigir a violação. Se o país não aceitar, não acatar essa violação, encaminha para a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, que vai aplicar uma sanção a esse país, certo? E agora eu tenho a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa corte, ela tem duas competências, tanto consultiva quanto contenciosa, ou seja, ela julga e ela emite parecer, ela interpreta. Tá. Temos hoje na corte 7 juízes que são escolhidos no âmbito aí entre os países da OEA, os Estados-membros da OEA. Então, lá na Assembleia Geral, há uma eleição onde eles escolhem esses juízes. Cada juiz tem um mandato de 6 anos e pode pleitear aí a reeleição. A sentença, e agora eu chamo a atenção dos senhores, a sentença da Corte Interamericana, ela possui caráter definitivo, inapelável e irrecusável, certo? Vamos lá. Definitivo, porque uma vez dada a sentença, não há mais como mudá-la. O caso não vai ser mais reapreciado. Julgou, findou o caso. Inapelável, né, ou irrecorrível, quer dizer que a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga as denúncias em única e última instância. Então, só ela que julga as denúncias de direitos humanos e não tem outro órgão a qual aí recorrer.
irrecusável. Por que irrecusável? Uma vez que você ratificou o Pacto de São José da Costa Rica, né, que criou a corte, o país aceitou a jurisdição da corte. O que é aceitar a jurisdição da corte? Saber que todos os casos que estão em matéria de direitos humanos do seu território podem ser levados à corte internacional e que os países vão se submeter à decisão dessa corte. Por isso que ela é irrecusável. E quando a corte emite uma decisão, o Estado que foi condenado, ele tem que ou desfazer a coisa e fazer a situação voltar à situação anterior, ou ainda, se for impossível desfazer, indenizar as vítimas. Esse não é o único, tá, gente? A gente tem o caso da guerrilha do Araguaia, que está sendo julgado, que foi julgado. Nós temos o caso do Vladimir Herzog. Nós temos inúmeros casos brasileiros que estão lá sendo julgados ou já foram julgados pela corte. Tá? Temos um caso aí de trabalho escravo de uma fazenda que também foi levada à corte. Temos vários casos contra o Brasil. Ainda sobre a corte, nós temos a condição de admissibilidade. Como funciona isso? Ou juízo de admissibilidade. Veja, a comissão encaminha a denúncia para a corte. Mas, segundo o Pacto de São José da Costa Rica, a corte só pode apreciar a denúncia se essa denúncia tiver algumas características, alguns requisitos, que nós chamamos de condições de admissibilidade. Então, quando chega essa denúncia na corte, a primeira coisa que a corte faz é um juízo de admissibilidade. Ou seja, a corte vai julgar vai apreciar se aquela denúncia possui os requisitos para ser julgado para aquela corte. Esse é o primeiro passo, é um pré-julgamento, para ver se há as condições de admissibilidade. Quais são essas condições? Na realidade, são 4. Princípio da complementaridade, prazo e falta de litispendência e coisa julgada. Vamos por parte. O que é o princípio da complementariedade como requisito da denúncia? Quer dizer que aquele caso que está sendo denunciado, ele tem que ter sido julgado em todas as instâncias. Tem que esgotar no estado, dentro do estado violador, todos os recursos possíveis. Então, complementariedade, ele vem complementando a jurisdição local, certo? Então, esse é o princípio da complementariedade. Ele é absoluto de forma alguma, há exceções. Quais são as exceções? Ou seja, quando é que uma denúncia pode ser apreciada na corte sem que tenha esgotado os recursos dentro do seu país, no âmbito interno? A. Quando não existir o devido processo legal para a proteção do direito violado, ou seja, eu não tenho um sistema processual, uma legislação processual aplicável àquela situação. Tá. B. Falta de acesso à vítima a recursos de jurisdição interna, ou seja, a vítima não tem condições de alcançar aí essa jurisdição do nosso país, de alcançar a justiça, certo? Não tem condição de alcançar de ter acesso ao judiciário, seja por questões econômicas ou estruturais, tá? Ou até mesmo culturais, por exemplo, o caso dos indígenas, certo? Que é difícil para eles conviver com essa cultura ocidental nossa. C. Demora injustificada da decisão, quando a decisão está há muito tempo na jurisdição interna do país e não se julga. Então, nunca vai chegar a recurso, porque não se julga. Logo pela demora, pode encaminhar direto à corte. D. Recurso inútil ou inidôneo. Quando o recurso que se tem, o único recurso que tem, ele vai ser inútil, porque a matéria não pode ser apreciada. Eu dei um exemplo ontem, que foi o caso, por exemplo, no nosso Brasil, nós temos um recurso no Tribunal Superior do TST, no Tribunal Superior do Trabalho, chamado recurso de revista.
O recurso revista é quando eu, da decisão do tribunal, eu faço o recurso ao Tribunal Superior. E só depois da decisão do Tribunal Superior é que eu posso fazer o recurso extraordinário, que é ao STF. Porém, para que o STF julgue a matéria, existem condições para esse recurso chegar ao STF. Uma das condições, por exemplo, é o pré-questionamento. Ou seja, a matéria que você leva para o STF tem que ter sido discutida nas questões, nas instâncias anteriores. Ocorre que nem sempre isso aparece, ou seja, porque não tinha conhecimento daquela convenção, daquele tratado de direitos humanos, né? Ou por um outro motivo qualquer. Veja que se eu apelar para o STF, eu já sei que o meu recurso não possui as condições necessárias para ir para o STF. Vai chegar lá e vai ser inadmitido, né? Não vai ser julgado porque não possui os critérios de admissibilidade. Uma vez isso, eu não preciso ter esgotado todos os recursos, certo? Eu posso encaminhar a denúncia à corte porque o recurso no meu território ele é inútil. Ele não vai servir para nada. E o último, barreira acesso à justiça. Quando a pessoa, o indivíduo, vê o seu direito aí obstaculizado, não consegue acessar a justiça. Seja por falta de defensor, seja por falta de advogado, seja por falta de Ministério Público cumprindo as suas tarefas na proteção do direito coletivo. Por algum motivo não há acesso à justiça. Se nós pensarmos no âmbito da América como um todo, tem vários países que a população tem muita dificuldade em acesso à justiça. Tá? Então, nesses 5 casos, eu não preciso esgotar os recursos internos do país. A denúncia pode ser feita à comissão e depois a comissão encaminha à corte. Tá? Novamente, nenhuma denúncia é feita direta à corte. As denúncias no âmbito da OEA é feita a primeira comissão, ela analisa, depois encaminha à corte, se for o caso. Então, eu falei que a condição de admissibilidade eram 4. Primeiro é esgotar todos os recursos internos. Segundo, aqui, observância de 6 meses de prazo a contar da decisão do recurso. Então, deu o último recurso, saiu a decisão, aí eu tenho 6 meses para poder ingressar aí com a denúncia, certo? Então, tem que estar dentro desse prazo. Se não prescreve, você não pode mais fazer a denúncia. 3. Ausência de litispendência internacional, ou seja, aquela matéria, aquela denúncia, ela não pode estar em julgamento em outra corte internacional, por exemplo, como uma Corte Internacional de Justiça que fica em Haia, tá? Corte Internacional de Justiça, ela é um órgão da ONU, que julga aí conflitos, né, lides entre estados, que o Brasil também é signatário, tá? E a ausência de coisa julgada internacional quer dizer que aquela denúncia, ela não pode ter sido objeto de julgamento nem na corte americana, nem em nenhuma outra corte. Por isso que é no âmbito internacional e não interno, porque o interno já passou por todas as instâncias e já chegou ao grau máximo de recurso. Aqui, quando eu falo em litispendência e coisa julgada, eu estou falando que eu não posso litispendência, não posso ter um outro processo já sendo julgado por uma outra corte internacional. E coisa julgada, eu não posso ter essa matéria ter sido apreciada por outro órgão e ter sido julgada. Então, essas são as condições para que a Corte Interamericana ela possa apreciar aí uma denúncia, julgar uma denúncia contra o Estado. Senhores, uma observação. As cortes internacionais, tanto da
americana, quanto a africana, quanto a europeia, e até mesmo a Corte Internacional de Justiça da ONU, elas julgam estados, países, certo? Somente o Tribunal Penal Internacional é que julga pessoas, tá? Então, as denúncias da Corte sempre serão contra estados violadores, países violadores. Pessoas, indivíduos, serão julgados pelo TPI, tá? Pelos crimes que estão previstos no Estatuto de Roma, no artigo 58 do Estatuto de Roma, tá? Competência consultiva. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre as condições de admissibilidade da denúncia na corte? Por enquanto não, professora. Tá tudo ok, obrigada. Não, professor. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Ari. Veja, agora eu tenho a competência consultiva da corte. O que é essa competência consultiva? Isso acontece aqui no Brasil também, tá? É quando eu estou diante da Convenção Interamericana, ou seja, do Pacto de São José da Costa Rica, ou de algum outro tratado em matéria de direitos humanos, e aquele tratado, ele dá uma dupla interpretação, aquele artigo, aquele dispositivo, certo? Aí eu preciso esclarecer o sentido daquele artigo, dos tratados internacionais, em matéria de direitos humanos. O que o Estado faz? Ele solicita à corte para que ele interprete aquele dispositivo contido naquele tratado e emita um parecer para a melhor aplicabilidade daquele dispositivo, certo? Quem pode solicitar? Qualquer Estado integrante da OEA pode pedir um parecer à corte, certo? Só não vai ser aceito parecer se aquela matéria estiver em discussão lá na corte. Aí não vai ter como a corte emitir um parecer, porque já tem o procedimento de julgamento, certo? Mas qualquer país que faz parte da OEA pode solicitar esse parecer da corte. Além disso, a corte pode opinar sobre a compatibilidade entre a lei interna e a convenção. Então, suponhamos assim que o país esteja em dúvida se aquela lei que ele tem, ele está seguindo aquele tratado que ele ratificou. O que ele pode fazer? Pode pedir ajuda à corte para ajudar na interpretação, comparando a lei interna com a convenção. Quando a corte faz isso, ela está fazendo o controle de convencionalidade da lei, ou seja, está analisando a lei interna do país conforme a convenção, o tratado internacional. O que é permitido pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º. Senhores, nesse momento, eu não vou adentrar a matéria de controle de convencionalidade, porque ela vai ser revista na unidade 3 com mais profundidade. Então, vamos ficar somente no conceito de controle de convencionalidade, que é justamente verificar se a lei interna, né, a lei infraconstitucional, não está contrariando aquele tratado internacional de direitos humanos, certo? Semelhante ao controle de constitucionalidade, só que no controle de constitucionalidade é feito no âmbito do STF e é a comparação da lei com a Constituição. No caso do controle de convencionalidade, é a comparação da lei com as convenções e tratados internacionais. Perfeito? Agora nós vamos mudar de sistema de proteção, vamos mudar de continente e vamos lá para o sistema europeu. O sistema europeu, ele é diferente do sistema americano, porque ele não tem a Comissão de Direitos Humanos, só tem a Corte de Direitos Humanos. Foi o primeiro sistema de proteção criado para proteger os direitos humanos, tá? E foi a primeira vez na história que um grupo
de estados, de países, resolvem se submeter à mesma jurisdição, né? A jurisdição de proteção dos direitos humanos. Qual é o principal documento? A Convenção de Roma, de 1950, né, também chamada de Convenção Europeia, que foi a que criou aí a comissão, que depois foi extinta e ficou só a corte. E todos os protocolos adicionais. Protocolos adicionais são adendo à convenção. Tá? Conforme a evolução do direito e da sociedade, há necessidade aí de atualizar a convenção. Essa atualização é feita através de protocolos, e esses protocolos são desenvolvidos geralmente ao longo de conferências de tempos em tempos. A Corte Europeia de Direitos Humanos é o único órgão do sistema de proteção de direitos humanos europeu, tá? Porque a comissão foi extinta. Está na França, né? A sua sede é em Estrasburgo, tá? E é considerado hoje o sistema mais desenvolvido de proteção de direitos humanos. Tem 47 Estados-membros, todos pertencentes à União Europeia. A União Europeia é o órgão gestor aí do sistema de proteção. A ONU não é órgão gestor do sistema universal de proteção dos direitos humanos? A OEA não é o órgão gestor do sistema americano de proteção? A União Europeia é o órgão gestor do sistema europeu de proteção dos direitos humanos. Ela tem 47 Estados-membros. Possui também a competência consultiva e contenciosa. E já adiantando uma resposta que eu não tive ontem, né? Que eu não dei ontem. A quantidade de juízes corresponde à quantidade de Estados-membros. Ou seja, cada país tem um juiz da sua nacionalidade ali. Por quê? Porque a demanda da corte ela é diferente. Veja que essa corte europeia, ela assume a função da comissão. Então, eu preciso de mais gente verificando as denúncias para ver se é caso de julgamento ou se é caso apenas administrativo. A corte acaba assumindo a função tanto política quanto jurisdicional. Então, eu preciso de mais pessoas. Esses juízes, eles são divididos em turmas. Não são os 47 que julgam ao mesmo tempo. Não, igual um tribunal. Você vai no tribunal lá, tem turmas de 3, turmas de 5, a depender do tipo de tribunal. Na Corte Europeia também é dividido por turmas, certo? Tem o seu presidente da corte, mas tem essa divisão. O mandato não é renovável e dura 9 anos, justamente para que não mantenha alguém no poder. Já é bastante 9 anos para que ninguém não fique aí no poder, porque já pensou, ficar 2 mandatos já são 18 anos. É muito poder, muito tempo de poder. Sua escolha é feita pelo Parlamento do Conselho da Europa, né, da União Europeia, que seleciona os postulantes com base numa lista tríplice apresentada pelo estado de origem. Veja, cada estado vai apresentar 3 nomes. Esses 3 nomes serão apresentados ao Conselho da União Europeia. Aí, o Conselho como um todo, ou seja, os 47 países, tá, vão escolher entre aqueles 3 que aquele estado indicou. Então, vamos lá. Estamos em época de votação, né? A Espanha indica lá João, Maria e Pedrinho. Aí, esses 3 nomes vão para o conselho. Chegando lá ao conselho, os 47 países vão escolher entre os 3, entre João, Maria e Pedrinho. Escolheu Pedrinho. Veja que Pedrinho foi uma escolha do conselho, porém é representante da Espanha, porque foi a Espanha que indicou aqueles nomes. Então, temos 47 juízes que representam cada Estado-membro, mas cuja escolha final é feita pelo Conselho da União Europeia. Com relação à competência contenciosa, por
por eu não ter a comissão, pode fazer denúncia à Corte Europeia qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer organização não governamental, certo? E qualquer membro da própria Corte, da própria União Europeia. Por que isso? Porque não tem um órgão político, então a Corte tem que recepcionar todas as denúncias e vai apreciar fazendo juízo de admissibilidade, certo? Mas qualquer um pode fazer uma denúncia. Então, quais são essas condições de denúncia ou qual é esse juízo de admissibilidade? Então, juízo de admissibilidade é quando a Corte vai analisar se eles podem julgar aquela denúncia. Tá? Então, é um pré-juízo. Primeiro, tem que ter o esgotamento de todos os recursos internos, que é o princípio da complementariedade. Tem que ter esgotado. Segundo, prazo de 6 meses a contar da data do último recurso. Terceiro, que não pode ser anônima, a denúncia tem que ser identificada. 4, não pode ter litispendência internacional, ou seja, aquela denúncia não pode estar em julgamento em outra corte internacional. Quinto, não ser manifestamente infundada, ou seja, você precisa trazer fundamentos e provas para fazer a denúncia, não basta somente falar e denunciar, tem que trazer fundamento. Sexto, não constituir abuso de direito de petição, ou seja, que são condutas reiteradas do direito de petição. Direito de petição é um direito humano de poder requerer aos órgãos públicos alguma coisa, tá? Então, é um direito de você poder pedir. E aqui, você não pode abusar desse direito, ou seja, ficar reiterando os pedidos que sabem que não são devidos, tá? Ou porque não tem prova, ou porque não tem fundamento, né? Ou porque a coisa já foi julgada, ou porque sabe que tem um processo já em andamento. E, por fim, que o Estado denunciado ou Estado violador faça parte da convenção. Veja, senhores, para fazer a denúncia, eu não preciso que o denunciante faça parte ali da convenção. Mas eu preciso que o Estado violador faça, para que a competência, a jurisdição da corte alcance aquele país, obrigando ele a cumprir aquela decisão, certo? Porque senão não vai ter razão de ser se a corte não alcançar aquele país jurisdicionalmente. As decisões da Corte Europeia, elas são juridicamente vinculantes, de caráter declaratório, definitivo e não caber na apelação. Veja que aqui é semelhante à Corte Interamericana. Tá? Então, vinculante, porque a decisão da Corte vincula o Estado tem que cumprir aquela decisão. Declaratória, porque vai declarar a culpa, né? Vai declarar um direito. Definitiva, porque não vai caber revisão, tá? Não vai caber, uma vez julgado, não vai voltar a se julgar. Isso é importante porque o sistema africano muda, tá? Então, julgou, trânsito em julgado, virou coisa julgada, não vai mudar mais. E não cabe apelação, porque a Corte Europeia, ela analisa denúncias de direitos humanos no âmbito da União Europeia em única e última instância. Tá? Então, somente ela analisa e não tem mais recurso para ninguém. O que acontece se o país não quiser cumprir a decisão da corte? O Estado pode sofrer sanções até chegar à medida extrema, como é a expulsão do Conselho da Europa, tá? Até da própria União Europeia. Tá? As sanções podem ser administrativas, podem ser econômicas, né? Pode ser imposição de multa, várias sanções aí, fechamento de portos, suspensão da entrada de nacionais, na entrada e saída nacionais, proibição de negociação, várias medidas aí que podem ser tomadas que
abalam muito a estrutura econômica do país. Então, não é interessante não cumprir a decisão da corte. E também possui a competência consultiva, que é ali no âmbito, naquela mesma vibe da Corte Interamericana, ou seja, os países podem pedir para a Corte Europeia para ela esclarecer alguma situação, algum artigo sobre tratado de direitos humanos e sobre a própria Convenção de Roma, certo? Então, tem um determinado artigo, ele está meio obscuro, ou dá para ter duas interpretações, o Estado pode solicitar, o Estado membro da União Europeia pode solicitar a interpretação daquele artigo à Corte. E a Corte vai emitir um parecer interpretando aquele dispositivo de tratado internacional. Perguntas sobre Corte Europeia? Não, professora. Vamos lá, seguindo. Corte Africana. A Corte Africana. O órgão gestor da Corte Africana é a Organização da União Africana, certo? Então, são dos países africanos. Nós sabemos que o sistema africano, a África foi um dos países que mais sofreram ao longo dos séculos com a degradação dos direitos humanos, porque desde sempre foi um povo escravizado e que sofriam discriminação por conta da sua crença e da cor da pele. E havia necessidade de ter um sistema muito particular dos povos africanos, em virtude das suas características peculiares. Então, foi criado o Sistema Africano de Proteção dos Direitos Humanos, no âmbito da OUA, em 1986. Então, primeiro foi criada a Comissão de Proteção dos Direitos Humanos, para depois ser criada a Corte Africana. O principal documento é a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 86. Quais são os órgãos? A mesma estrutura da OEA, a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e a Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. A comissão foi feita em 87. A Corte foi feita em 98. Porém, a Corte só entrou mesmo em vigor em 2004, que começou com seus trabalhos efetivos. Vamos lá, comissão, como ela funciona? Com a sede em Banjul, em Gâmbia, tem 11 membros, eleitos entre as personalidades africanas. Veja, olha a diferença. Na Interamericana, os juízes são 7, são escolhidos pela Assembleia Geral da OEA. Na Europa, são 37 e são representantes de cada país membro da União Europeia, sendo que cada país indica 3 nomes e o Conselho da União Europeia é que vai escolher o representante daquele país. Na Comissão Africana, são 11 membros, e esses membros são eleitos, são escolhidos pela Assembleia da OUA, da Organização Africana, só que olha aqui, onde eu coloquei, entre personalidades africanas. Como assim? Por exemplo, posso escolher um líder de uma tribo, uma pessoa que é politicamente engajada, reconhecida, que tenha carisma, que tenha aceitação do povo, né? Que tenha respeito e consideração da comunidade, que tenha esse afeto, essa proximidade junto com a comunidade como um todo, certo? Então, essa característica é essencial para que seja eleito aí juiz no âmbito, membro da comissão. Não possui caráter coercitivo. Por quê? Porque a comissão é um órgão político, certo? Então, não tem caráter coercitivo. As suas decisões não podem ser impostas, porém, pode ser levada à Assembleia da OEA, que daí é a Assembleia que vai tomar as suas decisões, mas a comissão em si só, a decisão dela não é coercitiva.
somente recomendatória. E o que essa comissão faz? Ela, semelhante à Comissão Interamericana, recebe as denúncias das vítimas sobre violações de direitos humanos, faz pesquisas, levanta documento, investiga para ver se há violações de direitos humanos nos países membros e também faz a interpretação da Carta Africana, né, quando ela tem aí no exercício da sua interpretação, da sua função consultiva. Olha a outra diferença aqui. A Comissão Interamericana não tem competência consultiva. Somente a Corte Interamericana tem competência consultiva, que é a competência de interpretar o Pacto de São José da Costa Rica. Aqui no sistema africano, a Comissão Africana tem competência consultiva de interpretar a Carta Africana. Ela pode interpretar quando solicitado por um Estado-membro. E a Corte? O que eu tenho sobre a Corte? Ela foi estabelecida em 98 e, como eu disse para vocês, ela só entrou em vigor em 2004. Ela também tem competência consultiva, mas é ela que trata das decisões contenciosas, dos julgamentos. Tem 11 juízes, né, eleitos com mandato de 6 anos, no mesmo esquema da comissão. A eleição é feita entre as personalidades que possuem um conhecimento, né, óbvio, em matéria de direitos humanos, e uma aproximação com a população. Quais são as características da decisão da Corte Africana? Aí eu peço a atenção dos senhores, porque é diferente das duas cortes anteriores. Tá? Então, é definitivo, em primeiro plano, ou seja, essa decisão não vai ser revista. Porém, a Corte pode revisar suas próprias decisões se houver prova nova. Esse, porém, não existe nas outras duas cortes, na europeia e na americana. Transitou em julgado, não tem outro julgamento sobre a mesma matéria. No caso da africana, pode ter um novo julgamento se aparecer uma nova prova. Também não cabe apelação, porque a Corte Africana é única e última instância e vincula as decisões dos Estados-membros, ou seja, todo Estado que está sob jurisdição da Corte Africana tem que cumprir o que ela falou. Quem é que pode acionar a Corte? Vamos comparar. Na Corte Interamericana, só quem aciona, só quem encaminha denúncia é a Comissão Interamericana. Na Corte Europeia, qualquer pessoa pode encaminhar a denúncia. Na Corte Africana, quem pode encaminhar a denúncia? Primeiro, a própria Comissão Africana encaminha a denúncia. Segundo, o Estado parte que submeteu o caso à comissão, não desenrolou lá, manda para a corte. Então, aquele Estado que mandou para a comissão analisar, por algum motivo, ele tem legitimidade para mandar para a corte. E também, da mesma forma, o Estado contra o qual foi submetida uma denúncia, o suposto violador. Esse também pode pedir apreciação da corte, porque ele está num papel ruim. E até mesmo para se defender, fala, não, eu quero que vá em julgamento, que eu quero demonstrar que eu sou inocente, eu estou cumprindo com os meus tratados. Tá? Então, a comissão, o Estado denunciante na comissão e o Estado denunciado na comissão. O Estado parte cujo cidadão é vítima da violação de direitos humanos, certo? Então, veja, eu tenho uma pessoa física cujo direito humano foi violado. Aí o Estado vai representar essa pessoa física pedindo esclarecimentos na corte. Tá? E, por fim, organizações intergovernamentais africanas. Tá? Então, não é qualquer pessoa, somente essas pessoas, e essas pessoas são jurídicas, é que podem fazer a denúncia no âmbito da Corte Africana. Tá? A comissão, país denunciado, país denunciante, o Estado representando o seu nacional, a vítima,
e organizações intergovernamentais. Perguntas sobre o sistema africano. Não, professora. Não, professora, obrigada. Tá. Agora, obrigada, Vanessa. A gente vai para o sistema islâmico, que é o mais simples e mais fácil de se compreender, porque ainda não é um sistema, né? Ele está em desenvolvimento. Hoje, se cair na prova de concurso, quais são os sistemas de proteção regionais? São 3. África, América e Europa. Porque o sistema islâmico, ele não possui uma estrutura institucional. Não tem corte e nem tem comissão, certo? Não tem nenhum órgão. Então, a Liga dos Estados Árabes foi fundada em 45 no Cairo, né? Inicialmente por 7 países, ali envolvidos pela cultura árabe. Atualmente, tem 22 estados, e o que liga esses estados é o islamismo, certo? É o principal fator que liga esses estados. Mesmo esses estados árabes, eles possuem características culturais diferentes. Veja que era necessário compreender um sistema, compreender o sistema de proteção de direitos humanos exclusivo para a Liga dos Povos Árabes. Por quê? Porque o sistema jurídico desse país, ele é baseado no Alcorão. Então, por ter um sistema jurídico totalmente baseado no Alcorão, eu preciso ter um conjunto de normas protetoras dos direitos humanos que também fosse coerente com o Alcorão. Tá? E aqui eu vejo que não tem laicidade, porque a religião, ela é a própria estrutura política e jurídica desses povos. Eu falei para vocês que não é considerado um sistema de proteção porque não tem organismos, mas temos documentos. Existem tratados em matéria de direitos humanos assinados entre alguns países da Liga Árabe. Quais são esses principais documentos? A Declaração Islâmica Universal dos Direitos do Homem, de 81, a Declaração dos Direitos Humanos do Cairo, de 90, e a Declaração dos Povos Árabes, dos Direitos dos Povos Árabes, de 94. A mais importante foi a Declaração dos Direitos Humanos do Cairo. Por quê? Essa declaração, ela veio trazer a Sharia, ou Sharia, né? Que é a lei muçulmana, o Alcorão e mais algumas outras leis, como fonte principal dos direitos humanos. Então, essa convenção declara que a fonte dos direitos humanos é a Sharia. O que é a Sharia? É a lei muçulmana, ou seja, a legislação que deriva do Alcorão. Do Alcorão junto com a Suna e com a Suna, que é uma coleção de passagens lá do profeta Maomé. Então, basicamente, o Alcorão é que traz toda a estrutura jurídica e política dos países islâmicos. E a Convenção do Cairo, ela veio declarar a Sharia como fonte de direitos humanos, ou seja, qualquer política pública, qualquer organismo, qualquer discussão sobre proteção dos direitos humanos no âmbito da Liga Árabe tem que ter obediência ao Alcorão, porque o Alcorão é a própria fonte dos direitos humanos para aqueles povos. Tá? Então, ele é tido como um sistema jurídico e, em virtude disso, é a pedra fundamental de todos os ordenamentos jurídicos dos Estados Árabes. Logo, eles concebem os direitos humanos a partir do Alcorão. Então, não há como desvincular, porque é uma questão de religião. E, nesse caso, para que haja complementação e concretude dos direitos humanos, principalmente na sua característica basilar, né, da Declaração Universal,
é necessário que esses direitos humanos nesses países sejam compreendidos à luz do Alcorão. Não é tarefa fácil, tanto que estamos em 2020 e ainda não conseguimos uma efetividade dos direitos humanos nesses países. Mas, pelo menos, estamos dialogando, certo? E aí, nós concluímos o nosso quadrinho e alcançamos o sistema regional no âmbito da União Europeia, dos Estados, da Organização dos Estados Americanos e da Organização da União Africana, né? Concluímos que na União Europeia eu só tenho uma corte e um conjunto de leis, de tratados, que no sistema americano eu tenho uma corte e uma comissão, a comissão recebe a denúncia e a corte julga, e da União Africana eu tenho uma corte e uma comissão, onde tanto a corte quanto a comissão pode receber a denúncia, certo? A diferença é que na corte interamericana, somente a comissão faz a denúncia. Na corte europeia, qualquer pessoa faz a denúncia. E na corte africana, somente algumas pessoas jurídicas podem fazer a denúncia. Quais são? A comissão, o Estado denunciante, Estado denunciado, o Estado representante da vítima e organismos intergovernamentais. O sistema islâmico, como nós vimos, é um sistema que ainda está em desenvolvimento, né? Está caminhando para que ele possa ser construído, né? O que existe hoje é alguns tratados em matérias de direitos humanos, mas nós não temos instituições, organismos dentro do sistema islâmico de proteção aos direitos humanos. Mas, pelo menos, temos o diálogo, né? O diálogo está colocado. Senhores, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Não, professora. Professora, esse slide vai estar disponível no AVA? Sempre. Todos os slides eu coloco no AVA depois da aula, ou imediatamente depois, ou no dia seguinte, certo? Assim que eu tiver, a primeira oportunidade que eu tiver, eu sempre coloco no AVA. Todos os slides estão lá. Tá bom. Tá bom? Senhores, essa é a penúltima aula antes da prova. Semana que vem já é a última aula, depois temos a prova. Então, assim, estudem, porque eu tenho consciência que é uma matéria complexa. Vocês precisam organizar todos esses organismos dentro da mente de vocês para poder justamente identificar o teu país, o Brasil, dentro desse âmbito internacional. Para saber posicionamento do teu país nesse âmbito internacional. Porque cada vez mais os países estão tendo uma influência internacional, em virtude até mesmo do próprio desenvolvimento econômico e da globalização, tá? Então, peço para vocês estudarem para que possam compreender melhor essa disciplina, tá? Semana que vem nós vamos trabalhar alguns sistemas de proteção, mas voltados sobre uma temática específica, que é a questão dos comitês, né? Por exemplo, o Comitê de Proteção da Criança, o Comitê de Proteção ao Refugiado, que eles tratam de matérias específicas e também é considerado um sistema de proteção, tá bom? Então, na próxima aula, unidade 2.3, certo? Bom, senhores. Professora, Pois não, Vanessa. a senhora tem uma data para postar a pontuação daquela atividade que valiam 400 pontos? A da turma de vocês já foi. Eu acho que a minha não subiu, então. Vou verificar, Vanessa. Eu não terminei ainda de corrigir todas as questões, tá? Mas eu vou verificar. Tá bom. certo? Não sei se talvez pode não estar liberado a nota para vocês. Ah, entendi. Aí é uma coisa de sistema. Entendi. Na aula que vem a senhora vai conseguir fazer alguma revisão, alguma coisa assim, já que... Não, eu não faço revisão, Vanessa, porque as tá. aulas estão todas gravadas. É só vocês tá bom. voltarem lá pra... e assistir. Tá, ok, obrigada.
mesmo porque nem daria tempo de eu fazer revisão. A gente só tem 6 aulas e elas são muito cravadas. E também não faz sentido, né? Se elas já estão gravadas, é só reassistir as aulas. Tá bom? Então, professora, obrigada. Por nada. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Obrigado, professora. Bom dia. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Ari. Senhores, para quem entrou depois, eu preciso corrigir o restante das questões. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Até a próxima. Obrigada, Ariovaldo. Então, por isso que eu toquei direto, sem intervalo, tá? Então, eu vou encerrando a aula por aqui, para poder corrigir as atividades das outras turmas. De vocês, eu corrigi numa outra turma, na turma de ontem, entendeu? E hoje eu tenho que corrigir a turma de ontem, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição, pode mandar e-mail, tá certo? E eu encontro vocês na próxima aula, tá bom? Obrigado pela participação de todos e tenham um bom dia e um bom descanso, tá? Um beijo para vocês. Até mais. Beijo, professora. Bom dia. Obrigada. Beijo, bom dia. Obrigada. Bom dia, professora. Bom dia. Obrigado.